Boa noite a todos, meu nome é Marina. Eu verifico que geram muitas dúvidas na grande parte dos corretores e em todos os eventos, todas as palestras que eu acompanho, o Cresce e todos os eventos, a grande dúvida dos corretores é como funciona o Cresce, o que é o Cresce, qual o papel do Cresce no dia a dia da profissão, no dia a dia dos corretores de imóveis, certo? Então essa é a nossa ideia aqui hoje. O tema que nós vamos discutir é ética e o papel do Cresce na valorização profissional. Qual é a função dele? O que a profissão prevê? Que ele compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta, locação de imóveis e o questionamento quanto aos laudos de avaliação imobiliária, pode ou não pode. O artigo 3º da lei que instituiu a profissão sana essa dúvida, podendo ainda optar quanto à comercialização imobiliária. O que vocês entendem sobre ética no cotidiano profissional? Porque aí, às vezes a gente conversa, olha, ética é a forma de trabalhar, é você ser honesto, é como você trabalha com o colega no seu dia a dia. Ética é um conceito bastante amplo e que deve estar presente no dia a dia, nos atos, em como você convive com o seu colega profissionalmente. Então vamos lá. O que é ética? Ética é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Ou seja, o que é a ética para nós, corretores de imóveis? É aquilo que nós entendemos como moral, é aquilo que nós entendemos como certo, ou seja, pactuar com o proprietário, qual o valor da comissão imobiliária, já no início explicar quais são as obrigações, para o comprador esclarecer absolutamente todos os detalhes daquele imóvel. Por exemplo, trabalhar com ética eu estou intermediando determinado imóvel e eu sei que uma das coisas que aquela pessoa valoriza para ele escolher o imóvel dele é o silêncio. Mas eu sei que naquele local funciona na sexta e no sábado um barzinho que funciona a noite toda e que vira madrugada no barulho. Então eu vou mostrar para o meu cliente, porque eu sei que ele está interessado naquele imóvel, eu vou mostrar o imóvel na segunda-feira à tarde, que está super silencioso. Isso é agir com ética? Claro que não. Apresentar para todas as partes da forma mais transparente possível, preocupado. O que eu costumo dizer no dia a dia do mercado imobiliário, para a gente definir, você compraria esse empreendimento? O que você gostaria para você é o que você tem que demonstrar para o próximo. Qual o papel do corretor de imóveis? Inteirar-se é o que nós estávamos conversando agora. Inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo. Ou seja, se a localização é boa, se existe uma desapropriação, quais as consequências daquele imóvel, quais os detalhes daquele imóvel, tanto para o comprador tanto para o vendedor quanto para o comprador. Para o vendedor fazer uma boa negociação, vender por um preço justo o imóvel dele, quanto para o comprador também, certo? Apresentar e oferecer um negócio dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que depreciem o imóvel. Recusar transação que saiba ilegal, injusta ou imoral. Mais do que isso, todos nós sabemos que todo começo de janeiro fazer a declaração de inocorrência, certo? Então, além de a gente tem que se recusar a fazer transações ilegais, é importante da nossa profissão, certo? Aliás, uma obrigação legal que eventual transação que a gente entenda como suspeita, por exemplo, uma aquisição em que as pessoas que estão transacionando, olha, eu estou comprando um imóvel por 1 milhão, mas vamos passar a escritura por 100 mil? Olha, eu estou adquirindo um imóvel, mas o pagamento é inteirinho em dinheiro e eu não gostaria que houvesse essa declaração, certo? E essas são transações que o corretor tem a obrigação de
mencionar na declaração de ocorrência, no caso, claro, caso ele presencie algum tipo de transação nesse sentido. E zelar pela competência exclusiva na orientação técnica do negócio, reservando ao cliente a decisão do que lhe interessar pessoalmente. É importante colocar, o corretor, ele não é pura e simplesmente um vendedor, ele é um intermediador. Então, ele tem que colocar os detalhes do negócio para que o cliente se interesse ou não pelo fechamento, e não o corretor se colocar sempre naquele desespero de fechar o negócio e não avaliando o real interesse das partes, certo? Levando a pressionar alguém para fazer uma negociação. Aí a gente vai questionar algumas coisas. O que é atuar com ética? Atuar com ética é se relacionar bem com o colega. Nós todos aqui somos profissionais, certo? Então a gente tem que zelar pelo convívio, pelo bom relacionamento. Por exemplo, alguns questionamentos que a gente tem no dia a dia hoje com relação à questão de placas nos imóveis. Vocês sabem que pelo Código de Ética dos corretores, então, por exemplo, se eu vou começar a trabalhar um imóvel que já está sendo trabalhado pelo corretor, eu tenho, e vou colocar uma placa e tudo mais, eu tenho que notificar o colega que já está trabalhando esse imóvel, vou notificar para dizer que ele não pode trabalhar e etc. Muito pelo contrário, eu vou dizer o seguinte: olha, colega, estou trabalhando também este imóvel, podemos fazer eventual parceria, é assim que vamos trabalhar. Essa exigência nada mais é do que qual o objetivo, o que o Código de Ética da profissão teve ao questionar isso, certo? Por quê? Para ter essa interação, para que as pessoas convivam bem, para que sejamos colegas. Ninguém é rival de ninguém, certo? Todos somos parceiros defendendo os interesses dos nossos clientes. O que nós já conversamos, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência, prudência e prestar ao cliente espontaneamente, né? O que é importante, ele tem que se preocupar em prestar essa informação. Todas as informações sobre o andamento do negócio. Eu iria um pouco mais. Quando o Código Civil coloca essa disposição, o que a gente tem que pensar? Que no caso de omissão do corretor e que venha a trazer prejuízo para os clientes, ele pode e vai ser responsabilizado com o patrimônio pessoal dele. Então, por exemplo, o corretor de imóveis que sabia que determinada transação não era lá tão boa assim, que existia uma certidão que foi omitida, que existia algum vício naquele imóvel que impedia a venda, mas não, ele objetivando tão somente a comissão, concretizou o negócio que ele sabia que tinha determinado vício e que poderia dar o problema e ocorreu o problema. Ele vai ser responsabilizado, inclusive com o patrimônio pessoal dele, pelos danos que ele causar a terceiros. Agir com ética a gente vê no dia a dia, o corretor de imóveis é uma profissão formal, certo? Uma profissão regulamentada. Então, é absolutamente importante que a gente, para inclusive fazer jus ao percebimento dos seus honorários, para fazer jus à valorização do seu trabalho, trabalhar com formalidade, ou seja, proposta é proposta por escrito, autorização de venda é autorização de venda por escrito. Não existe, mas é meu amigo, é isso, é aquilo. Não, nós somos profissionais e para sermos respeitados como profissionais, precisamos preencher critérios mínimos, precisamos trabalhar com ética na nossa profissão. Nós estamos cobrando pelo nosso devido honorário, por aquilo que prestamos, a gente tem obrigação de trabalhar e dar o melhor para aquele cliente, certo? E o melhor
formalizado da melhor maneira possível, da maneira mais transparente, para que não tenha dúvidas lá na frente. Ah, tinha multa, quanto era a multa? A proposta era de 100 mil e não de 5 mil. Aonde estão essas dúvidas? Numa proposta por escrito. As palavras, elas mudam, como se diz, o vento leva, né? Outra coisa que a gente conversando sobre ética, a conduta no dia a dia, não só o respeito com os colegas, mas a forma de trabalhar. A gente tem que respeitar o individualismo e o espaço de cada um, certo? Então, o corretor, se ele tem uma proposta adequada, voltada para aquele cliente, ele vai ligar, ele vai mandar uma mensagem, ele vai atuar com aquele cliente, certo? Vai interagir com aquele cliente. E, obviamente, o cliente vai te responder. Agora, spam, e-mails em excesso, isso são condutas que acabam invadindo a privacidade do outro e, a longo prazo, todos nós somos prejudicados. Porque se a gente tem um colega que tem por hábito mandar todos os dias 10 e-mails para todos os clientes com proposta, vai chegar uma hora que todas essas pessoas, esse grupo de pessoas vai falar assim, meu Deus, mais um anúncio de imóvel. Ele vai lá e deleta. No dia que tiver uma mensagem realmente importante e que poderia gerar a concretização do negócio, você está perdendo a oportunidade. Artigo 4º, o número de inscrição do corretores de imóveis ou da pessoa jurídica constará obrigatoriamente de toda a propaganda, bem como de qualquer impresso relativo à atividade profissional. O que nós estávamos falando sobre a visibilidade e nos valorizarmos enquanto profissionais. Quantos cartões nós verificamos de pessoas, que alguns inclusive com Cresce, que são devidamente regulamentados. Se você é uma pessoa que trabalha com zelo, por que não ter o número do seu Cresce? É obrigatório que em toda propaganda. Por quê? Se você está fazendo algo que é correto, se você está fazendo algo zelando pelo seu cliente, olha, eu tenho responsabilidade por aquilo que eu estou anunciando. Certo? Quem está anunciando? É um profissional. Tudo tem que ter o seu número, a sua identificação perante o mercado imobiliário. O que eu comentei no início, mas agora voltando ao tema. Atuar com ética dentre outras coisas, o respeito pelo nosso país, fazer por que existe a declaração de inocorrência? Ela veio a evitar lavagem de dinheiro e outras ilicitudes. A gente sabe que o mercado imobiliário, ele gira muito com relação a transações ilegais, certo? Por isso que existe a obrigação do corretor de imóveis em fazer a declaração de inocorrência, se não houver, ou declarar alguma operação suspeita que tenha ocorrido no decorrer do ano anterior, certo? E essa é uma obrigação. Mas por que só o corretor de imóveis? Não, são várias profissões que também têm. Olha, os bancos precisam, além do setor imobiliário, os bancos, administradoras de cartão de crédito, galerias de artes, contadores, joalheiros, dentre outras profissões, são obrigadas a proceder com essa declaração. Outra coisa, trabalhar com ética todos nós aqui, quando vocês foram convidados a estar aqui hoje, e o fato de estarmos todos juntos, estamos não só pensando em nós, no nosso crescimento, mas também no bom trabalho que vamos prestar aos nossos clientes, certo? Então, trabalhar com ética se aperfeiçoar no máximo possível, procurar todos os mecanismos de conhecimento para que a gente possa dar o melhor para o nosso cliente. Afinal de contas, ele está pagando pelo nosso trabalho. E para a gente questionar os nossos honorários de forma adequada, a gente tem que dar contraprestação. Eu tenho certeza que no dia a dia de vocês é sempre quanto
muitos, aliás, eu tenho certeza que a maioria dos clientes, eles pagam com prazer os honorários quando eles sentem que foram bem atendidos, que o contrato foi bem elaborado, que toda a documentação foi verificada, ele está se sentindo seguro, certo? Isso a gente só vai ser capaz de proporcionar isso com a qualidade devida se nós nos aprofundarmos, estudarmos, aperfeiçoarmos na profissão. Só para concluir, valorizar a sua profissão é se aperfeiçoar. E aí, a segunda parte do nosso tema da palestra. E para isso, o Cresce, certo? Dispõe de inúmeras ferramentas para os corretores de imóveis. Portanto, use-as e destaque no mercado imobiliário. Então, o que nós vamos conversar ainda? Muitos me questionam qual a função do Cresce, o que ele me oferece. Em primeiro lugar, o Cresce ele é uma autarquia pública que visa a fiscalização, fiscalizar a atuação do corretor de imóvel dentro dos ditames da profissão, certo? Então ele vai verificar como o corretor de imóveis está atuando. Se algum corretor de imóveis praticar algum ato que venha a prejudicar algum cliente, certo? Que seja lesivo contra ao regulamento da profissão, o Cresce vai puni-lo, certo? No entanto, por exemplo, pessoas que estejam em exercício irregular, o que é o exercício irregular? Alguém que está procedendo com a intermediação do imóvel e ela não é habilitada para esse fim, ela não tem conhecimento técnico para tanto. Então, essa pessoa vai ser autuada, o Cresce verificando, ele vai oficiar para o Ministério Público, certo? Porque a pessoa vai estar praticando o crime de exercício irregular da profissão e com relação a isso ela vai ser devidamente punida. Às vezes é muito comum em algumas palestras as pessoas me questionarem: mas eu nunca vi ninguém ser punido, principalmente os regulares. Claro, quando tem uma fiscalização, quem está regular não tem o que questionar, não tem o que temer. Simplesmente a fiscalização chegou, você vai apresentar para ele o seu órgão, a sua credencial, a sua identificação. Eu estou trabalhando corretamente, certo? E a pessoa que não está trabalhando corretamente vai ser devidamente notificada, a justificar, certo? E, obviamente, ela não vai contar para você o que aconteceu, certo? A gente não sabe das consequências. Então, o Cresce atua sim. A gente vai conversar aqui nos slides futuros em como proceder com a solicitação de fiscalização e como o Cresce procede com a fiscalização dos profissionais. Então, vamos lá, entrando no o que o Cresce oferece, certo? Como ferramenta para o dia a dia de trabalho de vocês. Todos aqui sabiam que o Cresce, trimestralmente, ele procede e publica uma pesquisa do mercado imobiliário. Então, com base nessa pesquisa, que, por exemplo, a grande maioria das notícias dos jornais, várias construtoras, várias empresas, se norteiam da nossa pesquisa para tomar a decisão. O mercado está aquecido, o mercado está reagindo, o mercado teve determinada retração. Tudo o Cresce pesquisa e cataloga para que seja de fácil acesso e consulta de todos, certo? E, inclusive, por exemplo, existem pesquisas específicas, como, por exemplo, agora, para a temporada, como está a alocação de temporada em determinado local. Certamente já saiu alguma pesquisa do Cresce específica sobre esse tema, até para você, por exemplo, orientar um cliente a comprar determinado imóvel, certo? Olha, tá vendo a valorização da locação para a temporada em tal região? O que você acha de investir em algo assim? Olha o diferencial do bom profissional, que traz conhecimento e dados adequados para o seu cliente. Só voltando aqui, acho que todo mundo olhando, todo mundo já entrou no site do Cresce, né? Então, como ele tem muitas coisas, as coisas que a gente for conversando, eu vou mencionando onde nós localizamos. Então, dentro de serviços, a gente vai ter aqui a pesquisa, a gente clicando ali, tem todos os relatórios de pesquisa.
Outro mecanismo que o Cresce tem para aperfeiçoamento. Muitas pessoas era um grande questionamento, olha, mas as palestras só acontecem, aqui no caso da nossa região, em São José dos Campos, os palestrantes não vêm para cá. Todas as palestras feitas pelo Cresce, principalmente as da Quarta Nobre e os outros eventos, eles são gravados para que todos tenham acesso. Inclusive, por exemplo, as pessoas que não puderam vir aqui hoje e tenham interesse em assistir, esta palestra está sendo gravada e vai estar disponibilizada na TV Cresce. Todos sabiam que o Cresce mantém revista com o que divulga todas as pesquisas e toda a atividade do Cresce, e o que ele vem fazendo, como tem se desenvolvido a profissão. É um outro mecanismo muito interessante. Nós temos as edições impressas nas delegacias, mas hoje tudo é online, certo? Ou seja, se tem alguma matéria que interessa para o seu cliente, para um investimento, para alguma coisa, por que não enviar, ao invés de publicidade, que às vezes acaba prejudicando o cliente, daquele quantidade exorbitante de e-mail, mandar informação que o leva a optar pela aquisição de algum imóvel. Então, utilizem as revistas, tem um material muito bom nela. Cursos gratuitos. Outra coisa que é muito interessante que o Cresce disponibiliza. Dentro do Google, existe um e-mail do Cresce, certo? Ele é ilimitado com relação à quantidade de armazenamento, e por meio desse e-mail, pelas salas do Google Classroom, existem cursos gratuitos. Agora, há pouco tempo, começou o curso de perito judicial. Quem aqui fez o curso de perito? Foi espetacular, não foi? Gostaram muito? Foi um curso muito bom. Inclusive, eu fiz também, já tinha feito outros cursos fora e posso garantir com certeza que a qualidade do material é muito superior a alguns cursos de um valor bastante elevado que está disponível no mercado. Então, assim, aproveitem dessa oportunidade. Temos o curso do ProS, que ainda está sendo feito de forma sempre presencial, certo? Que é o que viabiliza, também vai tratar da matéria de avaliação imobiliária e permite o cadastro no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. E existe pretensão de outros cursos gratuitos que vão ter nessa plataforma. Então, se atualizem e procurem saber como funciona. Agora vamos lá, o que a gente estava conversando sobre a fiscalização, como é que ela funciona. Marina, eu verifiquei determinada irregularidade. Como é que nós procedemos com a solicitação de fiscalização? Porque eu não tenho acesso. Para quem eu ligo? Como que eu faço? Dentro do site do Cresce, a gente tem um campo solicitação de fiscalização, certo? Você clicando ali, ele vai abrir um link onde você preenche, coloca os dados e a fiscalização vai até o lugar. E você pode verificar que os dados do solicitante, ele não é obrigatório para que seja feito com sigilo, caso a pessoa tenha interesse. O que acontece? Toda a fiscalização do Cresce, ela é feita mediante solicitação. Porque imagina como seria se, por exemplo, o Cresce saísse de carro aleatoriamente procurando aonde tem irregularidade. Seria difícil, praticamente impossível, a gente coibir determinadas práticas irregulares, certo? Por isso que toda a atuação do Cresce é baseada em solicitações de fiscalização. Certo? Por quê? Porque o próprio corretor, a sociedade que tá próxima desse fato e que vai fazer as solicitações. Outra coisa, como é que funciona a denúncia, que é diferente, certo? Solicitação de fiscalização eu estou verificando uma irregularidade, eu quero que seja verificado se existe ou não aquela irregularidade. Denúncia eu fui lesado, eu sofri determinado prejuízo praticado por um corretor de imóveis e eu quero denunciar ao Cresce aquela prática. Aí existe isso não pode ser sigiloso, certo? Você vai instruir com toda a documentação e enviar para o Cresce. Bom, com relação à fiscalização, certo?
Vocês entenderam qual o mecanismo, como funciona? É muito importante, porque às vezes a gente é questionado no dia a dia de como funciona, mas cadê a atuação do Cresce? O Cresce vai atuar mediante, principalmente, as solicitações. Então, a participação dos corretores é muito importante, certo? Às vezes a gente está num plantão, alguns colegas me questionam, num plantão de lançamento, e aí ele está dividindo roleta de plantão, dividindo cliente com alguém que não é regularmente habilitado. Primeiro, que não tem compromisso com o cliente dele, certo? E nos prejudica diretamente. Mas como que eu vou fazer? Existe a solicitação, e ela é sigilosa, e ninguém melhor do que você para solicitar de forma sigilosa, para que a fiscalização venha e que isso seja coibido. O Cresce não tem como adivinhar que existe um plantão na rua 5 de Aparecida e que está acontecendo isso lá, certo? Vamos lá. Outra coisa muito importante, quando a gente falou de solicitação de fiscalização e etc., o e-mail perante o Cresce, é muito importante que ele esteja atualizado. Todas as comunicações, inclusive notificações que o Cresce faz, e vocês autorizam que seja feito desse jeito, é por e-mail. Então, corre o risco de, às vezes, vocês receberem uma notificação importante e simplesmente essa informação não chegar. E o Cresce vai presumir que emitiu, porque foi no e-mail que vocês declararam como válidos perante o Cresce. O que esse slide está questionando, e depois a gente lê melhor ele. Eu fui notificado. E aí? O que eu faço agora? Certo? Recebeu uma notificação, você vai verificar, toda a notificação vem explicando o que é para fazer, como proceder, certo? Você tem que responder dentro do prazo. Se você foi notificado para apresentar, para regularizar alguma coisa, por exemplo, é muito comum corretores que trabalham de forma autônoma, certo? Colocar lá um nome que traz uma conotação comercial de uma imobiliária, certo? Ou você é profissional autônomo e tem uma inscrição pessoa jurídica, ou você tem uma empresa, certo? E por que eu não posso ter, por exemplo, Aparecida Imóveis, e eu sou uma pessoa física? Certo? Simplesmente porque como o consumidor vai questionar aquela empresa, se aquela empresa simplesmente não existe? Qual a relação de Aparecida Imóveis com o José Afonso de Souza? Não tem relação nenhuma, certo? Então, essa é, por exemplo, hoje, se for verificado numa fachada, certo? Que não tem o Cresce pessoa jurídica, hoje o Cresce tem notificado a pessoa para proceder com a regularização. Ele pode ir lá, abrir a pessoa jurídica e regularizar, ou tem que alterar a fachada, certo? Como que ele tem que fazer tudo isso? Entrar em contato com a delegacia do Cresce, proceder com toda a regularização e informar isto perante o Cresce, certo? Outra coisa bem legal, a ideia aqui hoje é esclarecer pontos positivos que o Cresce tem para que vocês utilizem, certo? Eu não sei se vocês sabiam que o Cresce tem um mecanismo de cadastro dos condomínios. É muito comum e um questionamento muito grande com a gente olha, o porteiro vende, eu não tenho acesso no condomínio, eles questionam uma documentação que não é condizente, certo? Então, qualquer pessoa pode cadastrar determinado condomínio, certo? Informando o síndico, os dados, que o Cresce vai mandar um agente de fiscalização que vai explicar para o síndico, para o porteiro, para quem fizer o atendimento, como funciona, a importância de pedir o Cresce, do profissional regulamentado e o perigo de se autorizar a entrada de uma pessoa que você não sabe quem é, certo? Traz perigo para todos os moradores daquele empreendimento. E esse livro ele serve, inclusive, como um relatório de visitas. Por quê? Porque lá vai estar os dados do corretor que visitou. Então, se eventualmente,
O que não pode acontecer, lembre-se lá da ética e do zelo da profissão. A gente tem que estar formalmente com todos os nossos documentos. O relatório de visita é um dos nossos documentos. Mas na falta dele, o cadastro, inclusive, pode suprir essa comprovação, certo? Então, aqui é a página do Cresce aonde fazer essa solicitação. Bom, também tem os e-mails do Cresce, você poderia fazer a solicitação lá diretamente, certo? Só para nós já concluirmos para o final, concluir, para que a Giovana venha falar, qual é o seu maior adversário quando você atende o cliente? Gente, o nosso maior adversário somos nós mesmos, como nós trabalhamos, certo? Por isso a importância de estarmos aqui hoje, a importância do aperfeiçoamento. Bom, somos corretores de imóveis com orgulho e imóvel só com corretor de imóvel. Novamente, atuar com ética é se preocupar não só consigo profissionalmente, certo? Mas também com o cliente, com a sociedade, com a coletividade, com um bom trabalho. E nós só vamos conseguir isso na hora que todos se conscientizarem e juntos, por exemplo, conversar com o colega, explicar e mostrar com um trabalho diferenciado, com o tempo, o profissional que se atualiza e que oferece um trabalho diferenciado de qualidade, o mercado vai verificar a qualidade desse profissional e vai procurar por ele. E assim, naturalmente, o mercado vai se selecionar o bom profissional. Então, assim, temos essa dificuldade específica em Aparecida, temos essa dificuldade em outras cidades. Tenho certeza que, por exemplo, começando hoje com essa palestra e novas atitudes, vocês todos entendendo qual o papel do Cresce, como funciona, como atuar, o quanto isso pode ajudar cada um de vocês, certo? Nós estamos iniciando um trabalho e que certamente não só nós, enquanto profissionais, como a sociedade como um todo, vai colher o fruto lá na frente, certo? Bom, muito obrigada, boa noite a todos.